12 horas 26 minutos, nós já estamos de volta com o programa SBT. Comunidade recebendo pela primeira vez a presença ilustre, importante do senador Marcelo Crivella, do Partido Republicano Brasileiro, PRB, pelo estado do Rio de Janeiro, senador. Boa tarde, seja bem-vindo conosco aqui. Muito boa tarde, Agnello, muito boa tarde ao povo de Cuiabá, ao povo de Mato Grosso. Bem, é a sua terceira vinda ao estado de Mato Grosso, nas duas primeiras ocasiões, enquanto ministro da Pesca, o senhor esteve na região do Araguaia, também na região de Diamantino, e pelo jeito comeu cabeça de pacu, tomou água do rio Cuiabá, não vai sair mais daqui. Verdade, Agnello. Cuiabá eu diria assim, é um estado extraordinário, um oitavo do continente brasileiro, se a gente pode chamar assim, quase 1 milhão de metros quadrados, de quilômetros quadrados. E lá no Senado Federal eu tenho convido com os senadores de Mato Grosso que fazem muitos discursos a respeito dessa terra produtiva, desse povo trabalhador. De tal maneira que quando a gente vem aqui, fica encantado sempre. Com certeza. Bem, o nome do senhor é um dos nomes hoje mais bem pontuados dentro do Senado da República. O senhor está entre os 5 senadores praticamente mais atuantes por lá, mais bem relacionados no Congresso Nacional e que, de certa forma, acaba te credenciando aí a voos importantíssimos, como, por exemplo, o nome do senhor hoje sendo cotado como um dos mais lembrados para a disputa à Prefeitura Municipal do Estado do Rio de Janeiro nas eleições de 2016. Agnello, é isso mesmo. O meu partido é um partido pequeno, PRB. Não diria nanico, porque nós somos 21 deputados federais e 1 senador. Mas crescemos com muita dificuldade e chegamos hoje em condições de termos candidatos em grandes capitais. Por exemplo, em São Paulo, o Russomano está em primeiro lugar nas pesquisas. No Rio de Janeiro também apareci em primeiro lugar. Temos candidato também em Salvador. Poderemos ter candidato aqui em Cuiabá. E isso tudo nos credencia, como você disse, a voos maiores. Esse partido foi fundado com Zé Alencar. Sim, há 10 anos atrás, né? 10 anos. O senhor, junto com o ex-presidente José Alencar. Agora, o senhor tocou num ponto interessante, isso é muito discutido. Partido nanicos, partidos grandes, partidos médios, essas discussões, elas parecem que são intermináveis. O PRB não é tão nanico, como o senhor disse, ele se iguala a um PV, se iguala a um PPS, se iguala ao PDT, por exemplo, que são partidos talvez mais conhecidos hoje, né? Sim, nós somos maiores que o PTB, maiores que o PDT, nós somos bem maiores que o PV, somos maiores que o PSC, enfim, nós somos hoje a 8ª força no Congresso Nacional. E é o que eu disse a você, hoje as pessoas estão vendo o partido não tanto pelo seu tamanho, mas pela sua qualidade, porque em São Paulo, o PT, o PMDB, o PSDB tem candidatos que estão com 3, 4, 5, 6% da pesquisa. No Rio de Janeiro são 2 partidos, eu e o Romário, que não são partidos tão grandes, que é o PSB e o PRB, que têm chance de disputar, pelo menos pelas pesquisas de agora, um segundo turno. O PMDB, o candidato do PMDB tem 2 pontos na pesquisa, o candidato do PT tem 1 ponto na pesquisa. Então você vê que hoje os partidos grandes, eles não refletem isso nas pesquisas exatamente pelos escândalos, pelo desgaste, né, de terem governado durante muito tempo e terem acumulado aí uma série de processos. Aqui no estado de Mato Grosso, o PRB está com uma movimentação tanto interessante, com a presença participativa do presidente, o Rogério Rossetti, né, o presidente estadual da sigla, e que conseguiu aí cooptar aí uma militante de peso, né? Eu digo de peso nacional, que é, sem dúvida nenhuma, a senadora Séries Lessarenko, que tem um serviço prestado de alta relevância para o estado de Mato Grosso, é um nome muito importante, que assumiu a direção do partido aqui no município e é um nome muito cotado também para as disputas eleitorais de 2016 aí, à Prefeitura de Cuiabá. Eu acho que sim, a Séries foi minha companheira no Senado Federal, posso dar aqui testemunho de uma senadora presente, atuante, que não só reflete, eu diria, as ternuras, a bondade da alma feminina, mas também as resistências morais e de caráter da mulher brasileira. Com certeza. Da mulher do Centro-Oeste,
com relevantes serviços prestados ao nosso país. Eu tenho certeza que o nome dela colocado à apreciação popular terá um apoio grande aqui em Cuiabá e vai disputar a eleição trazendo aí os valores, os princípios, as bandeiras do nosso partido. Eu não tenho dúvida, enquanto ela estava no Senado da República, Mato Grosso estava muito bem representado, era a senadora mais atuante que nós tínhamos aqui. Mato Grosso perdeu muito mesmo com a saída dela lá do Senado da República. Foi injustiçada, eu gosto até de frisar isso daí, quero frisar, foi injustiçada, cometeram um grande erro com ela. Mas enfim, as coisas não acontecem por acaso, né? Não. Eu tenho certeza que daqui para frente a trajetória dela vai ser ainda melhor. Hoje o PRB em Mato Grosso tem 8 vereadores, 3 presidentes de Câmara Municipal e um prefeito lá de Arenápolis, o Zé Mauro, senador. E tem mais um vice-prefeito também. Nós estamos crescendo. Somos um partido com 10 anos. A entrada das séries hoje é fundamental para nós, exatamente porque ela tem esse conhecimento no interior, nessas cidades que são belíssimas, que são extraordinárias, e nas quais o PRB pretende apresentar candidatos. Se não em todas, na maioria delas. Queremos formar alianças, queremos discutir uma nova política. Eu acho que hoje o povo brasileiro está realmente preocupado com os caminhos que a política tradicional tomou. Quer dizer, não há hoje um executivo, são poucas exceções, que não estejam envolvidos em processos, em corrupção. Parece até para o povo que o sujeito se elege para roubar e depois rouba para se reeleger. Então o PRB, sendo um partido ficha limpa, ele traz uma mensagem diferente, que não é só o discurso, mas é a trajetória dos seus membros. Com certeza. O senhor tocou nesse ponto, eu não tenho dúvida que a sua vinda aqui, ela fortalece o PRB, fortalece e prestigia ainda mais essa nova filiação que da senadora Séries, mas, sobretudo, a sua vinda aqui é importante até para que o senhor possa, para o estado de Mato Grosso, principalmente aqui para a Baixada Cuiabana, fazer uma avaliação desse cenário que vive hoje esse país. Lamentavelmente, hoje o Brasil ele é visto mais nas páginas negras e escuras da sociedade do que em outro lugar, por conta dessas corrupções, desses escândalos que permeiam e margeiam o Palácio Republicano. Como é que vocês lá em Brasília estão convivendo com essa situação, senador? E o que nós podemos esperar em meio a uma crise que não sabemos se ela é mais econômica ou se ela é mais política? Olha, ela é econômica e política. Na verdade, a crise, Agnello, ela se retroalimenta. A cada dia o Ministério Público, a Justiça, apresenta novas denúncias. Essas denúncias atingem, se não diretamente, por reflexo políticos, grupos políticos. Esses grupos políticos ameaçados do poder ameaçam também o governo da presidenta Dilma, porque exigem dela, já que é ela que nomeia ou indica o membro do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, que tome partido, que defenda, que de alguma forma impeça que os políticos acusados sejam expostos à opinião pública. Eles acham que os vazamentos são seletivos. Enfim, vivemos hoje uma controvérsia grande, temos que aprovar matérias importantes para o país que acabam não entrando em pauta porque estão preocupados com a própria sobrevivência de diversos setores do governo. É um desalento, é uma tristeza, porque o Brasil tem um potencial de recursos naturais e um povo trabalhador que tem, vamos dizer assim, difícil comparação no mundo. E é por isso que a classe política, nesse momento, precisa ser depurada. Eu espero que aqueles que sobrevivam a tantos processos, eles possam, com experiência, amadurecer nesse sofrimento todo e criar no Brasil uma nova ética. Eu e você somos cristãos. Sim. Nós lemos a Bíblia desde que nos entendemos por gente. Sim. E nós sabemos aquilo que Cristo nos ensinou. Quer dizer, ou você levanta a sua casa sobre a rocha, ou na hora da tempestade vai cair. Invariavelmente vai cair. É isso que a gente tem visto no Brasil. Sucessivos ciclos políticos que têm caído desabado. Isso exatamente. Vai ter fim, senador? Isso vai ter fim em algum momento? Porque às vezes, permita-me até falar, às vezes eu tenho acompanhado bastante a TV Senado, tenho acompanhado muito de perto
a TV Câmara, mas eu confesso que às vezes, vendo as discussões que estão sendo discutidas por lá, às vezes me passa a impressão de que nós não vamos conseguir avançar dentro de um processo de colocar o país no trilho, na justiça, sabe? Um país que realmente se preocupe mais em crescer, desenvolver, do que ficar exatamente se blindando diante das corrupções que vêm acontecendo dentro da máquina pública. Você tem razão em dizer, ou até de ser incrédulo, se nós vamos encontrar um dia um caminho mais, eu diria, mais honesto, mais transparente. A nossa história, como eu dizia aqui, são ciclos de desenvolvimento e ciclos de crise. Isso nos marca desde a época do descobrimento. Agora, eu estou entre aqueles que acreditam no aperfeiçoamento espiritual do nosso povo. Eu acho que a família brasileira, e isso aqui a gente vê também, quer dizer, o sujeito atinge uma decadência máxima e depois lá de cima, lá de baixo volta para momentos melhores, mais aperfeiçoados. Eu acredito que existe sim uma elite sendo formada no nosso país. Uma elite que passa pelos princípios cristãos, pelos princípios da cidadania, pelos princípios da ética, da moralidade pública. Esse povo está começando a ter espaço, não é porque os outros abriram espaço para eles, não. É porque estão sendo tirados pelos escândalos que já não se conseguem mais encobrir. E a justiça tem dado uma grande contribuição. Então eu acho que nós nunca tivemos 50 e tantos políticos envolvidos no escândalo de maneira aberta, respondendo processos, sendo investigados e o povo acompanhando via internet. Isso é importante notar. Hoje é a televisão, é o rádio e também os meios de comunicação digitais, a internet, que dão esse acesso às pessoas. Isso tudo vai purificar a vida pública brasileira. Essa manifestação que acompanhamos recentemente, da população ir para as ruas, de usar o verde e amarelo, de pedir impeachment, né? Basta corrupção, isso de certa forma está soando fortemente dentro do Congresso Nacional, senador, porque em tempos passados o que se gritava aqui fora não ecoava lá dentro. Desta vez, há um sentimento de preocupação, o senhor consegue perceber isso em nossos líderes políticos dentro do Congresso Nacional? Não é preocupação não, é um pavor. Existe realmente no Congresso Nacional hoje uma temeridade, quer dizer, essa eleição agora do Procurador-Geral da República mostrou isso. Não houve ali nenhum espaço para qualquer tipo de revanche. As pessoas entenderam que o povo brasileiro exigia do Senado Federal, do Congresso Nacional, se manter ao lado da moralidade, da investigação, de puna quem deve ser punido. Chega aquele negócio de dizer que no Brasil só rico vai para a cadeia. Isso mudou e isso vai mudar. Agora é muito importante que a gente, nos processos seletivos, venha conhecer os nossos políticos, a sua trajetória e, sobretudo, se são políticos ficha limpa, lei que foi adotada, inclusive, por iniciativa popular. Bom, além das discussões políticas que estão acontecendo, as brigas que nós estamos vendo lá dos partidos aliados da presidente Dilma Rousseff, como é o caso, por exemplo, do PMDB, o presidente da Câmara Federal não se entende com o presidente do Senado, é uma briga, Renan de um lado, Eduardo do outro, e o Michel Temer em cima lá, tentando colocar uma sombrinha em cima lá, e ninguém ouve ninguém. A impressão é que passa que o PMDB nesse momento não tem liderança alguma, todo mundo está fazendo o que quer, indo para o caminho que escolher. Como é que ficam os partidos aliados, no caso o PRB, numa situação como essa, embaraçosa, como vive, por exemplo, esses dois principais partidos, ou tido como os maiores partidos do Brasil? Agnello, vou ser bem sincero com o Sim. senhor. Nós somos aliados da presidenta Dilma e acreditamos na sua firmeza de propósito, na sua honestidade e sabemos das dificuldades que ela enfrenta hoje. A presidenta Dilma tem um problema sério que é não governar o país. Nós não conseguimos 2/3 da Câmara e 2/3 do Senado para passar matérias importantes que seriam emendas à Constituição ou outras matérias relevantes. Temos ainda um problema que é um defunto insepulto, a questão do processo eleitoral.
Isso preocupa. Sim. Isso agora voltou à baila no Superior Tribunal Eleitoral. Quer dizer, as empresas que estão sendo investigadas e que cometeram crimes de superfaturamento e sobrepreço na Petrobras, e isso depois vai ser investigado nos outros setores do governo, elas contribuíram maciçamente para a campanha da presidenta Dilma. Até que ponto ela sabia, até que ponto ela não sabia, até que ponto isso também chegou a influir no resultado final da eleição, já que o outro partido também recebeu doações. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, nega qualquer irregularidade nesse sentido. Ele diz que toda e qualquer arrecadação que chegou ao partido, ela está devidamente registrada junto ao Supremo Tribunal Eleitoral. Mas não é o que os delatores dizem. E aí as investigações da Procuradoria-Geral da República é que vai dizer se houve ou não houve. De fato é que hoje nós estamos vivendo um problema difícil. O meu partido procura apoiar a presidenta em todos os momentos, até temos um ministro dos esportes, e dar a ela a tranquilidade que ela precisa para governar. Agora, é claro que isso não blinda o PT, nesse momento de fragilidade, de decisões que não passam pelo Congresso. Quer dizer, essas decisões do Superior Tribunal Eleitoral, elas podem sim cassar o mandato da presidenta. Isso tudo nos preocupa muito. Eu acredito que faz parte, são contingências inevitáveis do nosso processo de evolução. Nós temos que passar por isso. Agora, creio sim, já passamos diversas crises e vamos sair melhor dessas crises. Com certeza, a política vai ser depurada. Bom, como eu disse no início, o senhor é um dos senadores mais bem avaliados no Congresso Nacional. E o senhor fez uma fala agora que particularmente me deixou assim preocupado e transpareceu que o país, nesse momento, está sem governança. É isso mesmo, senador? Para fazer as medidas que precisamos, não temos hoje apoio na Câmara e no Senado. O governo não consegue reunir 2/3 dessas casas para passar, por exemplo, uma emenda à Constituição. Sim. É dificílimo. Para fazer política, todos os assuntos sendo travados lá de alta importância, tudo parado, senador. Eu não digo tudo parado, mas num momento de crise extraordinária, onde nós tínhamos, caiu a nossa arrecadação tributária, despesas aumentando, inflação aumentando, caindo a nossa receita da soja, do boi, do milho. Imagem do Brasil despencando o mundo afora. Nós estamos perdendo o nosso grau de investimento. Nós tínhamos que fazer uma reforma fiscal e praticamente terminamos agora. Quer dizer, demorou demais, precisou se negociar demais e a reforma fiscal, vamos dizer que era para fazer uma poupança de 80 bilhões, acabou fazendo de 30, de 40, não chega a isso. Temos dificuldade nesse momento, teremos que vencê-la. Qual é o maior problema hoje? É que os parlamentares estão sendo investigados, não no varejo, no atacado. Em todos os partidos, você imagina o PP, por exemplo, ele tem mais de 60% dos seus parlamentares investigados. O PMDB também tem as suas grandes lideranças, todas elas citadas. Há vários líderes do PT também. Isso tudo traz uma ebulição no cenário enorme. Quer dizer, todo dia tem uma notícia, quando não tem, tem insinuações, tem fofocas num cenário, no ambiente político, isso causa realmente uma paralisia. Agora é aquilo, não tem como a gente vencer ou construir um novo Brasil, vencer o passado e construir um novo futuro se não enfrentar isso. É um problema sério, é um problema grave, mas eu disse aqui uma contingência incontornável do processo da nossa evolução social, da nossa evolução política. Enquanto não passar isso, a presidenta terá sim imensas dificuldades para governar o país. Eu não vou deixar o senhor passar por aqui e eu não tocar nesse assunto com o senhor. Um dos assuntos espinhosos hoje, senador Crivella, tanto na Câmara Municipal e eu quero crer também que no Senado da República, tem sido a homofobia. Esse assunto tem sido amplamente discutido, nós estamos vendo isso nas redes sociais, estamos vendo isso em novelas, estamos vendo isso acontecendo em todas as partes. E há discussões acaloradas nesse sentido hoje dentro dos corredores em Brasília. Como é que o senhor avalia esse assunto? Como é que a classe evangélica está se posicionando com relação a essa questão? Este cenário, ele pode ser melhorado, senador? Olha, nós estamos em intensos debates sobre o tema e não é de agora.
é preciso haver um equilíbrio. Todos nós, evangélicos, defendemos com ardor o respeito à dignidade da pessoa humana. Nós somos contra qualquer tipo de discriminação, seja por raça, seja por opção sexual, seja por opção política. Agora, é importante dizer que a liberdade religiosa precisa ser preservada. Então, um pastor que abre a Bíblia e diz que o homossexualismo é pecado, ele não pode ser criminalizado. Há um tempo atrás, homossexualismo era considerado doença. Aliás, antes disso era crime. Alguns países do mundo até consideram crime na África, alguns países da África. Depois passou a ser doença. Depois se venceu isso tudo. Agora, biblicamente, é considerado pecado para católicos, para evangélicos e diversas religiões. E é bom lembrar, eu gostaria, se você me permitisse, Agnello, à vontade, de que a entrada no céu, Agnello, não é pela ausência de pecado, porque você tem e eu tenho. E eu não quero acusar ninguém por ter pecado diferente dos meus. Somos todos pecadores. O que nos garante a entrada no céu é o perdão dos nossos pecados. E isso é uma questão pessoal, é uma questão individual, de relacionamento com Deus. Portanto, é bom deixar essas coisas claras e sinceras para que não fique pairando de que evangélico é, vamos dizer assim, homofóbico. Não é. Evangélico não tem homofobia. Evangélico recebe homossexuais nas suas igrejas, os tratam com toda a urbanidade, vão tentar falar da Bíblia e tentar convertê-los, mas se eles não aceitarem, vão respeitar as suas posições. Eu estou no Senado há 13 anos e existe homossexual no meu gabinete e nós convivemos respeitosamente. A verdade é que também esses fatos muitas vezes são explorados pela mídia, exatamente pelas controvérsias que eles trazem e pelas manchetes que podem proporcionar. Mas eu garanto uma coisa a vocês, os evangélicos na raiz, tanto eu e acredito que o Agnello concorde comigo, não tem nada de homofobia. Com certeza. Nós respeitamos a todos. Com certeza. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal aprovou um projeto de lei de sua autoria que garante a concessão de férias aos trabalhadores membros de uma mesma família. Na mesma data. Na mesma data? Como é que é isso na prática, senador? Isso ajuda as pessoas, Agnello. Imagina você e a sua esposa trabalharem aqui no SBT. Sim. Aí o pessoal do SBT diz assim, Agnello, você vai tirar férias em janeiro e a sua esposa vai tirar em outubro. Não tem graça. Sim. Não tem graça. Então a ideia é que, para se manter o vínculo da família, e nós sabemos quanto importante é a família, sim, base da sociedade. Com certeza. Que vocês, dentro da possibilidade, tirem férias juntos. É uma maneira prática da gente ajudar as famílias a ter mais convivência nesse mundo que a economia exige de nós estar o tempo todo no trabalho. Com certeza. Bem, o senhor veio a Cuiabá hoje por uma razão toda especial, né? Além de prestigiar o PRB, o senhor tem um compromisso hoje às 17 horas, né? O senhor vai participar de uma coletiva com a imprensa do estado de Mato Grosso e às 20 horas o senhor tem uma programação especial na Igreja Universal do Reino de Deus, na Prainha, na sede, né? Na sede ali na Prainha. O senhor vai ministrar hoje às 20 horas? Eu vou ter a oportunidade. Eu sou um bispo licenciado, mas tenho a oportunidade de ser convidado. Aliás, o bispo é uma das maiores autoridades da Igreja Universal, eu vou dizer, no mundo, né? Eu sei que o senhor não gosta de falar sobre isso aí, mas eu tenho comigo que o senhor sem dúvida nenhuma, na hierarquia da Igreja ali, dos principais líderes. Eu sou dos menores e dos últimos, mas passei 10 anos na África. Sim. Então, essa minha experiência na África, Malawi, Zâmbia, Quênia, Uganda, Madagascar, Lesoto, o trabalho feito na África, traz muita curiosidade. Então, os jovens, eles gostam de ouvir da minha experiência. Muitos deles têm a vocação de também serem missionários, de irem para outros lugares no país, do mundo. E a Igreja Universal tem essa vocação. Ela já está estabelecida em 150 países do mundo, Agnello. Nós estamos em todos os continentes. É uma igreja que começou no Rio de Janeiro há 37 anos atrás e que alcançou todos os continentes. É uma coisa impressionante com brasileiros. É importante notar essa coisa fantástica que é o brasileiro, um ser que foi globalizado antes do mundo ser globalizado, esculpido pelo Espírito Santo, do índio, do negro africano
do branco da Península Ibérica que se uniu nesse panelão racial que há 500 anos existe. Nós misturamos essas raças, coisa que é rara no mundo. Você ter as raças misturadas, né? Então hoje nós temos essa capacidade extraordinária de conviver com todos os povos, de ser tolerantes, de construir nossas fronteiras imensas na paz e de ter, vamos dizer assim, no mundo inteiro uma imagem muito boa pelo futebol e pela alma do povo brasileiro. Com certeza. Bem, então aí está o convite estendido aí a toda a população mato-grossense para estar hoje às 20 horas. Não sei se vai caber, né? Se o auditório lá vai caber tanta gente, na Igreja Universal, ali na prainha, não tem como errar. Bem, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco. Por favor, Alisson, vamos registrar aí a presença dos nossos queridos convidados aí conosco. Mais uma vez aí, eu quero mostrar aí a Fabrícia, né? Mostra a Fabrícia, a esposa. Mostra aí o pastor Rogério Rossetti. Rogério Rossetti, presidente estadual do PRB, né? A Patrícia Rossetti, a esposa dele. Senador, um tchau aí, senador. Dá um abraço aí, senador. Manda um tchau aí para os seus eleitores, né? Para os seus amigos aqui. Vou trazê-la numa ocasião especial aqui também para falar com a senhora sobre política e acompanhando ali ao lado a dona Silvia Crivella, esposa do bispo Marcelo Crivella. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Guilherme. Seja sempre bem-vindo aqui. Agradecidíssimo. Que Deus continue lhe abençoando e honrando a classe dos evangélicos no Congresso Nacional. Muito obrigado, Guilherme. De coração, muito obrigado.